Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida em Apocalipse 21:8, onde diz que todos serão condenados. E a resposta para sua pergunta requer um pouco mais de elaboração, não podendo ser um simples sim ou não, ou mesmo uma lista de mentiras que são passíveis de condenação e outras de mentiras tidas como inocentes, porque a sua pergunta foi que mentiras seriam aquelas que poderiam condenar você ao inferno. Muito bem. No versículo de 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra maneja, o verbo manejar aí, está no sentido de dividir ou delinear bem a palavra da verdade, ou cortar de maneira correta, separar as diferentes partes, é esse o sentido aí. Paulo dá uma clara exortação ao jovem Timóteo para se apresentar a Deus aprovado e dividindo ou delineando corretamente a palavra da verdade. E assim nós devemos fazer. Ao meditar na palavra de Deus, nós devemos dividir bem a que dispensação e a quem ela está se referindo. Em Apocalipse 1,19, nós vemos a divisão que o próprio Deus coloca nesse livro. Ele diz, o Senhor Jesus diz: escreve as coisas que tens visto, uma, e as coisas que são, outra, e as que depois destas hão de acontecer, outra. Isso deixa muito claro que as coisas que tem visto são as que o apóstolo João escreveu no capítulo 1, versículos 2 ao 5. Versículos 2 e depois do 5 ao 8, que eram as coisas que ele testemunhou ali durante o tempo que conviveu como discípulo e depois apóstolo com o Senhor Jesus Cristo. Leia também 1 João 1, de 1 a 4. As coisas que são correspondem ao capítulo 2 de Apocalipse e ao capítulo 3, que é o período da igreja aqui na terra, do testemunho de Deus na terra, que é caracterizado pelas 7 igrejas, cada uma correspondendo a um período do testemunho de Deus. Isso seria também um outro estudo interessante de se fazer. E, finalmente, as coisas que hão de acontecer, ou depois destas hão de acontecer, que o Senhor Jesus fala a João, elas começam no capítulo 4, versículo 1. Quando o apóstolo menciona assim: depois destas coisas, olhei, e etc, etc, e aí vai até o final do livro do Apocalipse. Portanto, o versículo 8 de Apocalipse 21 fala da segunda morte, que é o juízo final dado a todos aqueles que morreram na incredulidade, sem terem aceitado a Jesus como Salvador, e que vão ressuscitar no final só para serem condenados. Veja João 5:29. Essa é a segunda ressurreição. Nós, os que cremos em Cristo, já estaremos ressuscitados e transformados depois de termos encontrado com o Senhor Jesus nos ares, para estarmos com Ele para sempre. Esta é a primeira ressurreição, da qual o Senhor é as primícias, ou a ressurreição da vida. Portanto, esse versículo 8 de Apocalipse 21 não se aplica a cristãos, uma vez que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, escreve Paulo em Romanos 8:1. Todavia, a palavra de Deus nos exorta a não mentir, claro, e a falar a verdade uns para com os outros, como fala em Efésios 4:25 e Colossenses 3:9. Nós também sabemos, pelas mesmas Escrituras, que Satanás é mentiroso e é o pai da mentira, em João 8:44. E a razão para nós não mentirmos é porque nós somos nascidos de novo e não mais andamos na carne, mas no Espírito. E não é para não mentirmos, porque se mentirmos estaremos condenados para o inferno, se nós fizermos assim. Não, nós não mentimos porque nós somos nova criação, e não para sermos nova criação. Se você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tomando na cruz o juízo que você merecia, então já não está mais debaixo de condenação, porque Deus justificou você em Cristo Jesus. Agora, se você pecar, você deve confessar os pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Outra passagem que eu me lembro agora, mas bendito Deus esse, não? Que enviou um Salvador, que é capaz de salvar o mais pobre pecador que se achega a Ele.